Fechado aqui, então. Muito bom, gente. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aos seminários indecentes. Nós estamos na aula 1, que eu no encontro 1, né? Nós vamos trocar uma ideia sobre, nos seminários Raízes do Yoga, sobre um tipo de perspectiva do yoga, tentando fugir da de uma perspectiva hegemônica, talvez, mais ligado à sua metafísica, e tentar buscar a contextualização, mesmo das metafísicas, né, na história material e em diálogo dos yogares, né? É lançado recentemente, traduzido um livro no Brasil, chamado Raízes do Yoga, que de dois ingleses que deixam claro essa perspectiva no yoga. Então, como não uma raiz, mas ele híbrido, né? Plurificado em diversas formas de yoga. Então, a gente pensa em, em yogas, por exemplo, num período que eu classifico o período pré-capitalista e o período capitalista. Nós vemos nesse tipo de organização social capitalista, onde nós temos, então, o yoga muito ligado às suas técnicas, especificamente. A gente perde um pouco o que eu vou chamar de praxis do yoga, né? Nós somos especialistas nas técnicas, estamos muito, quando alguém fala de yoga, a gente geralmente pensa numa prática e esquece na aplicação disso, prática, né? Na vida cotidiana. É como se cada um de nós aqui tivesse buscando uma espécie de revolução interior, e eu mudando, eu vou mudar todo o mundo à minha volta. O que eu tento trazer para vocês aqui nessa primeira aproximação, nós vamos adentrar um pouco mais, é de que a revolução, acontece no social, comunitária. Seja aqui, nós agora, ou nos yogis sadhus, renunciantes de ontem, ou que ainda vivem hoje, a revolução acontece de forma comunal e não unitária, né? Mesmo a figura clássica de Shankaracharya, sentado com seus discípulos em volta, é aquela comunidade. Shankaracharya sozinho não vai fazer o rolê. É eles ali contidos que vão transformar por meio aliado ao yoga e traçar uma revolução. Lembrando que, por exemplo, Shankaracharya, que se desenvolve no século X, escreveu Vedanta no século X, depois de Cristo, é uma resposta, é uma reação à perda de hegemonia de um tipo de pensamento mais ligado ao que nós chamamos hoje de hinduísmo, ao avanço de outros tipos de pensar, outros tipos de yoga, a gente pode colocar assim, que é o budismo e o jainismo. Então, uma resposta a esse crescimento, e dá muito certo, ele vai ganhando força. Então, a gente tem um yoga budista, e no budismo a gente tem o tibetano, o japonês, do Nepal, o da Índia. Eles são budistas, mas eles trabalham como numa tessitura social diferente e vão desenvolver um outro tipo de budismo ali também. Porque o yoga, então, deve, persiste e se insiste em pensar imaculado, perfeito em si mesmo, que não se modifica, não se mexe. Só pode fazer parte de um delírio coletivo, né? Ou de uma grande ingenuidade, ou de um cinismo, de não querer perder alguns espaços já conquistados de privilégio, né? Uma segunda aproximação que a gente vai fazer hoje, ainda na segunda parte, é pensarmos as posturas do yoga, né, os asanas, como imposturas e os pranayamas como falta de ar. Eu sei que às vezes pode parecer uma brincadeira, só um jogo de palavras, mas um dos objetivos aqui é quebrar esse feitiço que algumas gramáticas estão inculcadas dentro da gente. Por exemplo, que eu sempre falo e às vezes gera até acho engraçado, né? Essa ideia do Yogi Spock, tá ligado? Spock, talvez seja muito tiozão, mas é um personagem de um filme de ficção que é o Dr. Spock, que ele não é humano, né? Ele é de Vulcano. Então, quando alguém quer
a nave estelar está em alguma dificuldade assim intergaláctica, está todo mundo tomado por emoções como medo, raiva, não sei o quê, vão perguntar para o Dr. Spock, porque ele, como não é humano, nessa ficção, ele não tem as emoções, então é como se ele tivesse anestesiado as emoções. Cara, é uma discussão filosófica antiga, de que o corpo ele é um repositório de que impede você de então entrar em contato com a verdadeira verdade, com o saber. O corpo entorpece, anestesia, você não ter o contato com o verdadeiro ser. Esse tipo de narrativa é absolutamente comum no mundo do yoga. Imaginar as posturas respiratórias do yoga, e nós vamos falar depois de mudra no amanhã, e crias, como controlar o corpo para entrar em contato com algo dentro de mim, que é a própria sabedoria em si. Essa é uma discussão bem antiga, tanto na Europa e mais antiga ainda na parte sul-asiática, onde a Índia se encaixa. Mas o yoga, ou alguns yogares, não estão pautados nessa lógica, né? Algumas correntes tântricas, por exemplo, e pensamentos também, alguns como não duais, não estão pautados nessa lógica de dominar o corpo para alcançar, então, um eu verdadeiro. Então, por isso que eu brinco com as imposturas, porque o próprio yoga foi capturado por um jeito único de pensar. E então as posturas acabam sendo e a palavra que mais se usa, uma preparação para a meditação, que é o Raja, né? Tem essa coisa, né? O Hatha prepara para o Raja, como se o Hatha fosse, então, algo menor, e o Hatha, no mundo moderno, é considerado o yoga de posturas, do corpo, então, olha só o corpo colocado como algo menor, né? E, e o Raja como, então, aquele yoga construído nessa gramática colonizada que nós temos, o ideal, né? O yoga real. Eu quero quebrar isso, quero fazer a quebra dessa demanda. Entender que todas essas construções idealistas, absolutas, são imaginações, que não é o controle do corpo para alcançar a mente, mas a mente é uma ideia do corpo. E aqui os asanas, então, eu quero que vocês tenham até o final, até sábado, uma perspectiva diferente dos asanas. Os asanas não são, então, para controlar o corpo e alcançar a mente, mas é que a nossa mente, as nossas ideias, nossas ideologias, as nossas formas de ordenar a realidade, a nossa subjetividade, ela é construída a partir do corpo. Então, se eu modifico o meu corpo, eu vou modificar os meus pensamentos, as minhas ideias. Não é para controlar ele e alcançar uma verdade imaculada. Não, é porque eu, não controlando, mas eu modificando. Tanto que a alquimia é uma linguagem super comum, sobretudo nos yogares da Idade Média na Índia, século XII a século XVI, por exemplo, onde o corpo é um meio para, não de controle para alcançar lá, mas é os mecanismos, né? Há um artigo relativamente recente, mas foi traduzido, não, 2017, mas foi traduzido, acho que esse ano, ano passado, né, 2022, acho que pela editora Svarupa, de uma italiana chamada Daniela Bevilacqua. Foi traduzido para o português como Deixem os Sadhus Falarem, acho que alguma coisa assim. Que ela sai a campo hoje, contemporaneamente, acho que foi 2015 a 2017, entrevistando sadhus renunciantes da Índia, hoje, contemporâneos, que lá vivem hoje, lá, de várias tradições que a gente chama de sampradayas. Há vários sampradayas, são movimentos religiosos, né? Dos natas, dos agores, são vários. E entrevistando eles, não para ser iniciada, mas para conversar com eles. E algumas dessas escolas de yoga, ninguém vai negar que um yoga indiano renunciante que anda pelas ruas da Índia com aqueles dreads gigantão, não é um yoga, tá ligado? E quando a gente fala assim, o Jay Cantu falou isso. Mas ele também não foi tantas vezes à Índia, não sei o que, não sei o que, não tem homem ciático. Mas nós estamos falando de yogis indianos, renunciantes, dread, muito mais yogi do que qualquer um brasileiro, uruguaio ou finlandês, tá ligado? E assim, grande parte deles nem conhece Yoga Sutra. Grande parte desses sampradayas não se baseiam em escrituras, mas se baseiam nas experimentações do próprio corpo deles. Então, assim como a Umbanda, por exemplo, as religiões afro,
A, a espiritualidade yógica, ou a filosofia yógica, se você preferir, ela é atualizada no corpo desses yogis. E não são interpretadas à luz de um texto. Espero ter me deixado claro isso, mas a gente vai batendo papo. A minha ideia é fazer uma exposição de mais uns 40 minutos e abrir para a gente conversar um pouco a partir da exposição. Então, por isso que eu coloquei de imposturas, né? Os asanas como algo impostural. Eu desmanchar, desconstruir, como Stanislavski faz, tá ligado? Para quem é do teatro, talvez tenha algum lugar aqui em cima, alguns livros de teatro de Stanislavski que utiliza de técnicas do yoga para a construção de personagens, né? de atores. Então, você não vai fingir chorar, tá ligado? Eu não sou ator, não sou nada disso, mas eu sou metido a isso. Você não vai fingir chorar, você não vai fingir ter medo, você não vai fingir ter raiva. Eu vou cavar dentro do corpo de Diego Cantu uma raiva singular, porque aí vai sair natural, porque é uma raiva sua. E como eu evoco esse tipo de sentimento? Desconstruindo corpos. Um jeito de andar, um jeito de falar, a construção de um rosto, há toda uma construção corporal para então. Eu coloco para cima também é um erro gramatical, mas eu estou também capturado por isso, de construir um tipo de pensamento. Estamos falando aqui do teatro, de personagem, de uma construção de personagem, mas assim, eu aqui, Diego Cantoí, Luciano Jorge, tantos outros que vão assistir nossa aula depois, gravada, tem uma personagem também. Porque eu sou aqui dando aula, eu sou aqui como pai, eu sou aqui como esposo, ou comprar pão, sei lá. Cada um de nós tem várias personagens. Então, o yoga, eu vou acabando aqui no preâmbulo, o yoga tem como a sua coluna vertebral a meditação. Ele não quer acabar com as ilusões da vida, com essas personas que você produziu e construiu. Ele quer acabar com a ignorância de você não saber as personagens e às vezes ser levado por isso que eu chamo de ordenadores de realidade, né? Ou maias. Maias organizam a sua vida. James Hillman chama isso aí de ficções que curam. Eu acho essa expressão super elegante. São ficções, mas que nos curam. Nos curam do quê? De uma vida sem nem sentido. Uma vida nihilista. Então, a gente está falando aqui de um yoga pautado, ancorado na materialidade histórica e dialética do mundo, e não numa subjetividade imaginária, absoluta, perfeita em si mesmo. É um yoga, então, que eu estou dizendo aqui, igual os yogis sadhus errantes na Índia hoje, como Bevilacqua descreve, que não se pautam em livros sagrados. E mesmo o guru, no qual ele é devoto, que compõe um sampradaya, que sampradaya é um conjunto de pessoas, né? É um conjunto de pessoas, como um terreiro de umbanda, e tem os filhos e filhas de santo, e o pai e a mãe de santo, organizado. Mas é uma troca, nós temos também ressignificar, isso é o nosso último encontro, a própria gramática do Parâmpara. Parâmpara é uma resenha, tio. Parâmpara não é um guru acima que deposita o seu saber em vasos, né? Esvaziados que somos nós. Tá ligado? Parâmpara é troca. Tanto que um sadhu errante de um guru X, eles se encontram com outras sampradayas, outras ordens espirituais do yoga, em peregrinações, que eles são errantes, em festivais religiosos, como Kumbh Mela, e nessas trocas, trocando ideia, conversando, técnicas de yoga são trocadas, tá ligado? Experiências são trocadas. Isso é parâmpara, brother, tá ligado? E é isso que nós temos que sacar, sobretudo em nós, brasileiros, que vivemos capturados, sobretudo por um tipo de yoga hinduísta. Quando a gente fala yoga no Brasil, em geral, alguém vai responder um yoga ligado a Yoga Sutra de Patanjali, que é irado, que é massa, tem que ler, puta livro irado, Patanjali, puta irado, só que é uma perspectiva, que na modernidade foi pensado como a Bíblia do yoga. Ele foi pensado.
Mircea Eliade, Henrik Zimmer, esses caras, ao lado de Brahmanes, vão escolher, num período chamado de Renascença Indiana, esse livro para representar o yoga. E não é coincidência que todos os yogares mais corporais, muito mais ligado a culturas feiticistas, porque um dos sinônimos de yogi é mago, ligado à cultura dos siddhis. Uma das entrevistas, falas que a Daniela Bevilacqua capta de um desses yogis errantes, é que, e para mim foi uma surpresa, é que nem todos querem moksha. Eu achei isso muito legal, isso. Não são todos os yogis que desejam moksha, libertar-se em vida do sofrimento humano, da roda de samsara. Eles não acreditam. Assim como um yogar budista não acredita nas castas. Então, há duas formas de a gente pensar o karma, por exemplo. Há o karma ético, que é aquele que está pautado em cima de uma lei divina, mas há o karma free. Eu quero zerar o meu karma, porque eu não quero mais ser organizado por um sistema de castas legitimado por um livro. Isso é absolutamente plausível. É lícito pensar isso. Aí eu pratico yoga para me livrar do sofrimento, sobretudo um pensamento hinduísta. Mas eu não quero transformar aquela realidade. Eu quero só me igualar à casta de Brahmani. Não sei se eu me faço entender, a gente pode conversar mais, vocês podem me interromper em qualquer momento também, tá? Então, há alguns sampradayas, há alguns tipos de yogar que não quer acabar com o sistema de castas na Índia, por exemplo, que não permite uma mobilidade social, nem hoje, nem ontem, e pelo jeito nem amanhã. Porque mesmo aqui no Brasil, há pessoas que defendem esse tipo de organização. Mas há yogares de ontem, como yogares da Idade Média, pré-capitalistas, que desejavam não alcançar moksha e aí obedecer esse sistema de castas, mas romper isso. Então a revolução, ela não é do interior, tipo hype cool, tá ligado? Eu vou fazer uma revolução interior, tipo a fala do Eduardo Marinho. A revolução é interior, e aí cada um faz seu corre, tá ligado? Cada um faz sua revolução interior aí. A gente se encontra lá na frente. Isso é um tipo de pensamento capturado pela meritocracia. A revolução ela tem que ser social. A prática meditativa, o cerne do yoga, singular. Não, né? Não dá para meditar coletivamente, no sentido de experienciar o que Luciano experimenta na prática. Mas o retorno da prática, assim como os yogis errantes sadhus da Índia hoje, não sou eu falando isso, troco ideia. E, em vez de estar pautado em livro sagrado, eu até brinquei num grupo de estudo que a gente estudou esse texto da Daniela Bevilacqua, é assim, nós brasileiros às vezes temos, a grande parte dos brasileiros professores de yoga do Brasil, praticantes de yoga, conhecem mais textos Hatha Yoga Pradipika, do Gheranda, Shiva Samhita, do que os próprios yogis natas, tá ligado? Na Índia. Porque eles não se pautam nos textos. Alguns chamam isso, os yogis que seguem os textos de yogis logistas. Lojistas porque eles vendem nas lojas, expondo. Nós indo lá, dando rúpia para os caras, dando grana para os caras para eles ensinar asana para você. Eles têm um nome para isso, yogis lojistas. Eu achei isso genial, esclarecedor, porque não é algo moderno. Né? E entenda que não é coincidência que durante a colonização britânica, esses yogis errantes, com os dreads gigante, fumador de maconha, absolutamente antissociais, não chegou até nós. Não sei se eu me faço entender assim, mas você não vai encontrar no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Florianópolis, grandes capitais de yoga, né? Você chacoalha uma árvore que é um professor de yoga, não tem um curso de formação do Yoga Gori.
Não tem. Por quê? Porque os caras meditam no cemitério. Não cola aqui, tá ligado? Então, há alguns yogas que colam, outros yogas não colam. E mais do que isso, os yogas no Brasil foram replicados no mesmo modelo alta casta, elite, privilegiada da Índia para cá. Né? São corpos brancos que acreditam nas metafísicas, que em geral está cansado do cristianismo, da sua religião natal, e migra para um outro tipo de ordenamento religioso, espiritual. Mas também acredita, mas continua acreditando nas metafísicas, na meritocracia, o corpo tem que ser dominado como se fosse sede do pecado, praticamente. Então, quando eu falo de contextualizar o yoga histórica, material e dialeticamente, é entendermos que, no primeira aproximação, nós somos constituídos por diversas formas de yoga. E assim como tem yoga tibetano, no Nepal, no Japão, budismo chinês, budismo vietnamita, por que não pode haver um yoga ou yogares brasileiros? Se você for para a África, né, você não vai encontrar algo similar a Umbanda. Não tem Umbanda lá. Umbanda é uma construção nossa aqui. O próprio kardecismo que vem para cá vai ganhar conotações bem brasileiras. Continua elitista, né? Mesa branca, tá? Mas são conotações bem brasileiras. Porque a pergunta não é nem por quê, assim, como é que você não consegue enxergar, né, um yogar brasileiro? Há um yogar brasileiro, há aproximações brasileiras, que são legítimas. São legítimas também. Para mim, mais legítimas, esses tipos de experimentações super raras ainda. No Brasil, absolutamente raro isso acontecer. Tamanho o grau de dominação. A gente sempre entende yoga, e a gente entende yoga hinduísta. Agora, faz alguns anos que chegou aí o Kundalini Yoga, aquela galera de turbante, que é um tipo de yoga sikh. Não vem do ordenador de realidade hindu, vem do ordenador de realidade sikhista, do sikhismo. E mais recentemente ainda, começou o ano passado, a tentativa de aproximação do Yoga Jaina no Brasil. Os jainistas têm muita grana na Índia. Os jainistas se considera na Índia, os judeus da Índia, tá ligado? Então, o yoga jainista, ele é bem anterior ao próprio budismo e, claro, ao hinduísmo. A ahimsa que Patanjali pega vem do jainismo. Então, o yoga jaina começa a vir para o Brasil com algumas... Fizeram um intercâmbio já com alguns professores da PUC em São Paulo, foram para a Índia, tudo pago para fazer o curso lá, e voltam para cá para disseminar a filosofia do jainismo e o yoga jainista também. Estão tentando ganhar terreno, né? Vendendo bens espirituais, como o yoga hinduísta ganhou tantos adeptos. Então, essa explanação toda é para nós compreendermos que não há um yoga imaculado, o yoga está sempre tecendo relação, gostemos ou não, com o mundo onde ele está inserido. Agora, do lado do primeiro-ministro da Índia, nós temos aí dois yogis, Baba Ramdev e um outro ali, que é, sei lá, um equivalente tipo deputado estadual, federal, sei lá, que eu esqueci o nome dele, que é um Nata, que aproximam-se da ultradireita da Índia. Assim como aqui nós temos Silas Malafaia, ela também tem. Eu quero dizer com isso é que o yoga não está fora da política, tá ligado? Como alguns imaginam. Ele está entremeado com a política desde sempre. Você pegar a própria história do Krishnamacharya, ele foi bancado, né, por um mecenas, né, para dar aula de yoga. E não há um mal nisso. Mas eu quero dizer que a, as tessituras da sociedade vai organizando formas de yoga. Você perguntar para esses sadhus aí dessa pesquisa, a prática de yoga deles, de asana, eu até coloquei aqui, depois a gente vai ler juntos, um Patimottanasana, ele vai praticar essa postura por 6 meses, cara. Até até a palavra dele, né? Conquistar o asana. Conquistar o asana, Luciano, significa, na linguagem mística deles, alquímica, é a conquista de siddhis daquele asana.
Eu sei que para a gente do yoga parece muito louco, muito distante, né? Pelo grau que a gente vai construindo do corpo menor, né? Mas ele vai passar para um outro asana depois ele ter conquistado. Conquistar significa ter obtido siddhis, poderes mediúnicos, ou sei lá, qualquer tipo de outra aproximação daquele asana. Então, estudar e praticar o yoga é como um aliado nessa perspectiva, em diálogo com o mundo. Nós somos treinados a praticar o yoga isolados da sociedade. Nenhum, eu estou avançando aqui, nenhum yoga lá na Índia pratica yoga para sair da sociedade. Ele pratica o yoga de forma intramundana. A gente não, a gente acredita que o yoga é para se desvincular da sociedade. Isso é típico de um yoga capturado por essa organização que a gente vive hoje, capitalista, né? Que estimula o narcisismo, estimula o individualismo, você sabe muito bem disso. E a gente agora está praticando yoga na frente de ring lights, né? Não é uma crítica de quem dá aula, pelo contrário, nós estamos aqui na frente. É só uma questão de não estar alienado das mudanças que a materialidade social que a gente vive empurra a gente. 2 anos de pandemia, até a Aliança do Yoga, que era completamente contra, já permitiu da formação online, tá ligado? Tem as regrinhas ali, mas permitiu. Isso quer dizer de material histórico e dialético. A materialidade da realidade vai construindo formas de yoga e pensamentos em torno do yoga também. Então é diferente esta da perspectiva idealista. Essa é uma perspectiva realista em que vivemos. A idealista, imagina um yoga a ser resgatado, há sempre paranoicamente a ideia de tudo que está acontecendo aqui é Kali Yuga, é deturpação, é apropriação cultural, e precisamos voltar para um passado. Até a cringice de você ficar fantasiado de Brahmane, né? Ou de Sikh. É um total, é tão contraditório, né? É a total afastamento do próprio o objetivo do yoga, que é aproximar você da realidade, não é isso que vende? Viver o momento presente, estar aqui, não sei o quê, você se distancia do momento presente, da realidade. Para mim, assim, é tão óbvio que às vezes fico até meio pasmado quando alguém ainda... e assim, é muita gente que tem esse discurso, né? Ah, um dia desse eu fui dar uma palestra num curso de formação, eu tô acostumado com o meu grupo de estudo, a galera tá mó tempão comigo, não sei o quê, e eu me estranho com as perguntas ainda girarem em torno disso, né? Em busca do meu eu verdadeiro, o meu eu essencial, esse mundo imaginário. Tanto que e também se irritam quando alguém fala assim, eu queria praticar um yoga laico, um yoga no qual eu não preciso ficar ouvindo um blá 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 de Sankalpa, chama Violeta Saint-Germain, o cara escreveu. Ele recebeu um monte de crítica. O que eu penso disso é o seguinte: essa galera que pede um yoga laico, um yoga desvinculado dessa espiritualidade, não sei o quê, sem mantra, é um pessoal que já entendeu que é falso. É um pessoal que já se ligou que há um mundo de professores de yoga lojistas, tá ligado? Eles já entenderam que é falso. Só que olha que curioso, Luciano e Diego. Eles gostam do yoga. Eles querem o yoga. Porque uma das primeiras respostas foi assim, então faz pilates, tá ligado? O cara falou assim, não. Ele falou até verdadeiro assim, eu gosto do yoga. É o que eu não gosto é desse blá, blá, blá. Porque ele percebe que é falso a narrativa. É falso o discurso. Que é, na linguagem de Rodney Williams, apropriação cultural. A apropriação cultural é quando você esvazia de sentido uma prática espiritual, filosófica de uma outra cultura que é colonizada por quem se apropria. Né? Nós não colonizamos a Índia, mas eu acho sempre muito curioso que quando 2 ingleses escrevem um livro, Raízes do Yoga, ele é traduzido para o português, best-seller. Eu acho isso muito curioso, né? Porque, assim, é novamente 2 ingleses indo para a Índia, traduzindo textos do sânscrito
para o inglês, depois para o espanhol, aí vem para o português, e a gente fala, porra, agora eu entendi. Eu acho isso sempre muito curioso, de como praticantes de yoga, que têm como foco a desalienação, não perceberem isso. Serem capturados por os mesmos discursos antiquíssimos. Então, seguimos aqui na trilha de um africano chamado Frantz Fanon, de decolonizar o yoga brasileiro. Eu sei que isso soa doído e difícil de entender para muita gente, porque, em geral, quando a gente fala assim de decolonizar o yoga, na verdade quase ninguém fala, mas quando a gente ouve decolonizar o yoga, significa remover o que é brasileiro do yoga, tá ligado? Remover o que é ocidental do yoga. E quando eu falo decolonizar o yoga, eu estou falando de deixar de ser organizado por esses ordenadores que tentou replicar um yoga de lá aqui. Não vai conseguir. Ou vai soar falso. E vai surgir pessoas que falam assim, puta, eu quero yoga, mas sem esse blá 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 aí, cara. Não é que ele não acredita nisso, mas é que ele não entende mais isso verdadeiro daquela prática. Mas ele gosta da prática, porque ele faz a prática de yoga, meditação, asana, pranayama, a aula que a gente conhece, que é a moderna. E ele se percebe diferente. Isso que é muito legal. Por isso que eu evoquei logo no começo a ideia dos sadhus que não utilizam escrituras. É trocando ideia. É trocando ideia. Então, a tradição, a ancestralidade do yoga, é isso que eu finalizo, ela é atualizada pelos corpos de yogis, não pelo texto. Ao contrário, o texto é escrito depois da experimentação. Então, devemos pensar o yoga não como um conjunto de técnicas a serem praticadas. Então, eu vou praticar e aí tudo se revela. Não, esse é um pensamento idealista, absoluto, imaginário. Mas como praxis. A praxis é a teoria praticada. E não eu tenho as técnicas, aí tenho a filosofia. E aí elas se complementam. Não tem complemento. É um entremeado do outro. É você soltar o Surya Namaskar, para gente ficar no nosso rolezinho aqui, para não ficar viajando muito. Soltar o Surya Namaskar, mas embebido da teoria. Isso é praxis. E mais do que isso, e o mais importante, que até aí eu sei que vocês me entendem, é o quanto reverbera isso na sua vida vivida. Acabou a prática, é como se acabasse o yoga, tá ligado? Não. A prática é só o treino. A monja coin não deixa de ser monja coin depois que acaba a prática meditativa. Ela continua sendo a monja coin. Ou pelo menos a gente tem esse imaginário dela, né? Em tese, nós deveríamos continuar exercitando essa atenção plena no dia a dia, e não só durante da segunda quarta das 8 às 9. E isso chamo de praxis. É a teoria praticada. Né? Então, tem as técnicas, você vai treinar, papapá, mas você não avalia um pedreiro ou um marceneiro pelo serrote e o martelo, tá ligado? Porra, teu serrote é irado, hein? Porra, você deve ser um puta marceneiro. Não, não tem o menor sentido. Você vai avaliar pela casa que eles construíram. Então, um yoga, a gente vai avaliar ele por uma postura difícil que ele faz, Ele faz 4 horas de pranayama em Ujjayi, sei lá o quê? Não. É irrelevante, não estamos olhando para o martelo, para o serrote, prego. Mas é a praxis. Isso é a praxis. E a praxis só pode ser construída de forma comunal. Fez a prática, desligou o ring light ou fechou o tapetinho, continua rolando o parâmpara, o blá. Nós não temos mais comunidade. Esse é algo que eu sempre bato. Nós não temos mais comunidade. Comunidade não é do WhatsApp, tá ligado? Para divulgar curso. Nós não temos mais comunidade. Um espaço como esse que a gente para conversar sobre yoga e não ficar explicando como ajeita o ombro. É importante, é legal, é massa isso aí, mas tem um monte de gente falando disso. E, gente,
um fisioterapeuta, um professor de educação física, né, vai poder falar disso até muito melhor. Mas há pouquíssimas pessoas falando e praticando essa praxis, né, que é o yoga na vida vivida. Em segundo, o yoga indica não um meio para, nem um fim para, mas ele alia-se à vida de Luciano Jorge e Diego Cantor. O yoga tem que ser aliado, por isso reforça a ideia da praxis. E sempre haverá yoga em diferentes aproximações, em diferentes perspectivas. As clássicas budistas, hinduístas, cristãs hoje, mas eu tenho certeza que um yoga de Diego Cantu, ela é muito mais complexo do que tentar imitar o que Patanjali quis dizer no século II a.C. De repente cabe para o corpo de Luciano, mas talvez não caiba. E aí Luciano vai tentar passar a vida inteira tentando se encaixar nisso. Gente, até o cristianismo, que é um sampradaya mais fechado do mundo, inventou a teologia da prosperidade com Lutero e Calvino e a teologia da libertação, com meia dúzia de latino-americano lendo Karl Marx, onde Jesus imaginou, ou líder da Igreja Católica, absolutamente ortodoxa, que meia dúzia de padreco latino-americano ia ler Karl Marx e Engels, Mao Tse-tung e Lenin, e ia desenvolver uma teologia cristã da libertação. Assim, é impensável, mas olha que louco isso, né? Essas utopias não são utopias. Utopia é viver querendo imitar Patanjali no Brasil do século XXI. Isso é utopia. Isso é total desligamento do yoga com a realidade. Utopia não é imaginar futuros impossíveis, como a teologia da libertação. A teologia da libertação não é assim. Vamos pensar num jeito novo de teologar. Não, ela surge no contato com os marginais, periféricos e as epistemologias do Sul, que acontece aqui embaixo. Olha, a teologia que a gente trouxe da Europa não cabe para nós aqui. Nós vamos ter que inventar uma outra, se quisermos continuar sendo cristãos. Você compreende o que eu estou falando? Então, se você quiser continuar sendo yoga no Brasil, você vai ter que ter sincretismo com a cultura brasileira. Isso faz, mesmo você não gostando, curtindo ou não, é problema seu, faz análise. Uma Tainá Antônio, em Duque de Caxias, sincretizando yoga com aproximações ancestrais africanas e com axé baiano e o funk carioca. Faz cachorro olhando para baixo com a sarração, porque ela entende que vai liberar a Kundalini. E eu sei que eu faço, e vocês vão fazer, e outras pessoas que estão assistindo vão fazer, aquele risinho de Scar no canto da boca. Sai automaticamente pelo tamanho de organização que seu corpo tem, pelo mundo inserido. Nossa, que viagem, né? Você pode nem ter pensado isso. Mas inconscientemente o teu corpo reage a isso. E isso pode parecer brincadeira, mas é importantíssimo ter essa percepção de como o seu corpo reage quando eu falei para você que os yogis sadhus indianos que vivem hoje não leem escritura. Você fala, porra, irado, os caras são foda. Aí quando eu falo com uma brasileira que vive no fundão do Rio de Janeiro, mistura yoga com funk carioca, que rebola, a maioria de nós vai pensar assim, inclusive eu, mesmo falando disso, surge em mim sozinho a ideia, puta que pariu, o que ela foi inventar? Não é que ela foi inventar, é que o yoga para a comunidade onde ela está inserido, sócio, a materialidade real histórica da vida onde ela está inserido, dando aula de yoga para adolescentes de uma escola estadual do Duque de Caxias ou federal, sei lá o quê, não fazia o menor sentido. Não é que ela fica em casa pensando, pô, vou misturar com funk. Não. É que ela, embebida daquela cultura, rebolando, tá ligado? Percebe que, olha só, aquela energia que está descrito no texto
Eu estou sentindo a mesma coisa aqui. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Ou um outro exemplo, são raríssimos os exemplos no Brasil, mas outro exemplo é Marta Xavier, nas periferias de Salvador, dando aula na praça, de graça. Ah, mas ela dá aula de graça? Não, tem contribuições, tá ligado? Mas a aula é aberta. E olha que louco, um olhar de uma praticante chamada Malu Damião, de Minas Gerais, fazendo aula, estudando com a Marta Xavier, nas praças, ela falou assim, cara, o tiozinho vendendo pipoca na praça, ele influencia a aula de yoga. Porque ela tá tanto tempo lá, toda quarta-feira, sei lá quais são os dias, que ele tá sempre paradinho na esquina onde ela dá aula de yoga. E ele troca ideia. Opa, vai chegando aí, gente. Já começou agora aí. Ele troca ideia. É parâmpara, brother. No Brasil, já vem se desenvolvendo um tipo de yoga que não apenas copia um yoga indiano hinduísta, mas vai inventando o seu. Para desespero dos mais tradicionalistas, conservadores e reacionários. Reacionários porque eles reagem a qualquer coisa que é diferente do que eles entendem ser yoga, porque eles vivem no mundo metafísico, fora, desconectado da realidade. Ou um outro exemplo é Thich Nhat Hanh, um monge zen budista vietnamita que nos anos 60, no meio da guerra do Vietnã, está meditando no seu mosteiro, yogando, então, portanto, numa perspectiva budista, eu espero que me faça entender disso, isso, percebe as bombas caindo fora do mosteiro, do templo dele, ele para de meditar, porque ele percebe que não tem o menor sentido ele ficar meditando enquanto as pessoas estão perdendo o braço e morrendo e gritando lá fora de dor. A materialidade histórica em diálogo permanente com o corpo de Thich Nhat Hanh e todos os monges zen budistas do Vietnã na Guerra do Vietnã, pega soldados norte-americanos e soldados vietnamitas, traz para dentro do templo, trata deles, dos ferimentos psíquicos e corporais, e vai ensinar esses caras a meditar. Para mim, é o guerrilheiro mais genial que teve no Vietnã. O Thich Nhat Hanh foi um puta Vietcong. Não sei se vocês sabem quem é Thich Nhat Hanh, mas é quem inventou o Mindfulness, que depois foi capturado pelo Kabat-Zinn. Mas mindfulness é o nome que Thich Nhat Hanh dá em inglês, porque ele está com norte-americanos, de como é meditar. Ele ensina, então, o seu inimigo, olha que tática de guerrilha fodida, a meditar. Porque o norte-americano tá na guerra, é um moleque de 18 anos, brother. Não é o G.I. Joe, tá ligado? É um moleque semi-retardado que jogava futebol americano na faculdade, sei lá o quê, e foi pra guerra. Thich Nhat Hanh ensinou os caras a meditar, ensinou um fuzileiro naval a meditar. E depois de processo de meditação, esse soldado só quer voltar para casa. Sacou? Nenhum soldado norte-americano que aprendeu a meditar com o Thich Nhat Hanh teve vontade e desejo de pegar um fuzil e matar todo mundo. É um gênio, cara. Mas não é que ele ficou pensando numa estratégia de um nicho do mercado ainda não trabalhado. Foi a maternidade histórica em diálogo que fez ele inventar o mindfulness. Como que é o mindfulness, Luciano? Vai colocar o soldado norte-americano de coturno com a perna cruzada, igual o zen budismo, com o olho aberto, olhando para uma parede? Não, eles não vão conseguir fazer isso. Ele ensinou os caras a meditar caminhando. O mindfulness é a meditação em movimento. Inspira em um tempo, expira em outro. Monja Coen faz isso no Parque da Água Branca. Puta tática de guerrilha, tá ligado? Então, quando a gente pensa na meditação, no yoga e nas suas imposturas corporais e faltas de ar, nós estamos pensando aqui em formas e jeitos de meditar no qual desconstrói toda uma organização corporal, primeiro, óbvio, que faz você produzir um tipo de pensamento.
Então, como que eu faço a desconstrução do pensamento de um soldado norte-americano para parar de ter raiva da gente só porque a gente quer viver um sistema político diferente do dele? Na verdade, se o soldado americano tivesse esse tipo de consciência, talvez parasse de lutar também. Ele vai desconstruir o corpo dele, dispor o corpo dele em outras posturas para mudar a forma de pensar. A sua ideia, a sua mente é uma ideia do corpo. Esse tipo de pensamento é absolutamente revolucionário e antagônico no que a grande massa dos professores de yoga no Brasil hoje entende, talvez no mundo, entenda a prática meditativa. Mas é assim que muitos yogis na Índia, sadhus hoje, meditam, praticam yoga. O yoga, para desconstruir um tipo de prática chamada tapasya entre os natas, é ser enterrado vivo por 8 dias. Fica a cabeça de fora, ficam 8 dias enterrados. O cara vai lá, dá alimento para ele, babá, cobrem, sei lá, do sol, mas essa é a prática deles, é o tapas dele. A gente, de repente, faz a série 1 do Ashtanga todo dia, sei lá, domingo não faz, sei lá, alguma coisa assim. É o nosso tapas. Esse tapa serviria no Brasil? Você conseguir colocar seus 8 alunos, 10 alunos que tem aula enterrados durante 8 dias? Não. Mas faz todo sentido para alguns iogues na Índia. Por quê? O que eles querem com isso lá? Eles querem zerar o karma. Porque é o karma no ordenador de realidade deles que faz eles ficarem enredados no sistema de castas, que às vezes é um sistema de casta inferior que é delegado por família. Então ele larga a família, pega, toca um nome iniciático, faz uma série de práticas do yoga por anos para sentir, ter a percepção de que ele zerou os karmas dele. Ele não está mais na roda de Sansara, ele saiu fora da roda de Sansara. Mas não significa me ver fora da sociedade. Significa que eu entrei na sociedade agora, eu faço parte da sociedade indiana, mas a minha casta agora é igual do Brahmane. Tô fora do rolê. Aí você pensa, puta, meu, não faz o menor sentido para mim. Não faz. É por isso que tem muita gente praticando yoga e fala assim, cara, dá uma aula sem ficar blá, 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 porque não faz sentido. Ele vive em outro tipo de ordenador de realidade. Tudo bem até aí, Luciano? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Quando eu falo de imposturas do yoga e faltas de ar, utilizar as técnicas do yoga, mas decolonizando eles dessa gramática hegemônica do asana e do pranayama como controladores de corpo. Por isso a gente tenta trabalhar quebrando esse encantamento, esse feitiço de achar que o asana tem sempre uma correspondência para doenças físicas. Ah, faço uma torção para atingir glândula tal, não sei o quê. Eu lembro na minha tese de doutorado que eu entrevistei yogis no Brasil, justamente para saber o que eles entendiam sobre klesha. Klesha é um nome que significa obstáculos, né? Os obstáculos do yoga. Pensando no Darshana Yoga de Patanjali, que são 5 kleshas, 5 obstáculos: a ignorância e os filhos dela, que é o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. É isso que Patanjali preconizou no século II a.C., que seriam os obstáculos de qualquer yoga, ou de qualquer yogi. Quando eu saí a campo, fui entrevistar yogis entre 2013 e 2015 no Brasil. Yogis de grande relevância na época, como Marcos Rojo, continua até hoje, né? Mark Schultz, Pedro Kupfer, André De Rose, Camila Reis e vários outros nomes, foram 10. Quando eu perguntava qual é o grande obstáculo para um yogi hoje, a resposta quase em uníssono de todos eles foi o estresse. Ninguém citou klesha. Numa primeira reação minha, foi pensar
que, porra, eles não sabem dos textos do yoga. Rapidamente, o meu orientador falou, olha, está sendo prepotente, né? Porque você está entrevistando grandes professores de yoga, grandes personalidades do yoga, conhecem muito do yoga, e não é que eles não conhecem, mas vai verificar se a gramática, a organização que eles têm do yoga não se modificou. E eu fui percebendo que o estresse no qual eles se referiam não era o estresse da biologia, no qual eu estou muito acostumado, né? A minha área era de biologia. O estresse no qual eles se referiam era um estresse que fazia parte do contexto iógico deles. Então, logo de cara, eu percebi que existia, ouvindo, que eu gravei, né? Está disponível até em SoundCloud isso, várias vezes as entrevistas deles. O estresse no qual eles se referiam não era o estresse biológico formado por 3 glândulas que libera cortisol, nada disso. Mesmo porque o estresse na biologia ele não é algo, não é uma doença, não tem a doença estresse. Não tem lá no CID doença, estresse. Não tem. O estresse é altamente benéfico para a vida. Só que o estresse no corpo dos yogis é experienciado, é percebido como um obstáculo. E isso é uma ressignificação simbólica dos textos do yoga nos corpos que experienciam o yoga no Brasil, e mesmo de pessoas que se entendem detentores, resgate, tradição do yoga. Para eles, o estresse era o causador do turbilhão da mente, essa linguagem que a gente construiu aqui no Brasil por causa de Patanjali. Não eram os kleshas. E aos poucos eu fui percebendo que foi uma estratégia, é uma estratégia genial, que é o que provavelmente vocês usam, e eu também usei muito tempo. Eu não preciso ficar atento se meus comportamentos são de ignorância, produtores de apego, de aversão, de medo da morte e de orgulho. Isso é muito complicado. Eu só preciso perceber se eu estou estressado. Se o meu corpo expressa o estresse, que significa nessa linguagem agitação, muito pensamento, ansiedade, significa que os kleshas estão atuando em mim. Você entende o rolê, não? É uma nova gramática. Eles vão construindo, porque isso faz parte de qualquer transplantação espiritual ou filosófica de um lugar para outro. Entra em contato com outras formas de saber. Eu lembro da minha época, a galera dizia, eu vou dar aula de yoga na periferia. Como se fosse subir um morro para levar a palavra do Senhor àqueles povos carentes. Era muito comum também dar aula em presídio. Mas era sempre assim. Alguém ia numa coisa, e não tinha essa conotação. Eu estou dramatizando isso, mas ia com esse espírito. Um espírito jesuíta, tá ligado? Eu vou levar minha palavra, tipo Damares, para esse povo carente, que são esses povos primitivos, indígenas e Yanomami. Como se a população carcerária, a população periférica e marginal, não tivesse nenhum acúmulo de história. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Porque sai do pressuposto que aquele povo está carente de um saber que eu detenho. É igual o jesuíta. O jesuíta veio para o Brasil com o mesmo rolê. E cristão significa universal, que é a mesma ideia que essa galera metafísica do yoga transcendentalista se imagina o yoga. Primeiro que eles se imaginam pairando sobre a sociedade, porque eles vivem num mundo ideal, um mundo perfeito, e quem não está nesse mundo é imperfeito, não é tão puro. E entenda que no Brasil, durante a década de 30 e 40, até os anos 50, a ideologia eugenista bombava. Né? Para quem não entende eugenismo, né? Que é purificar a raça brasileira. Trazer imigrantes europeus para cá, como meu pai, né, português, italianos, como parte da minha mãe, japoneses, era para embranquecer o Brasil e assim purificar o brasileiro. Pode parecer uma aberração em 2023, mas se você for esmiuçar a fala no mundo do yoga, esse caráter continua muito vivo. Quer ver um exemplo disso? Os gunas. Se você fez um curso de formação de yoga, eu tenho certeza que tamas para você é
pejorativo, é menor. Todo mundo está comigo no negócio de gunas, né? São três manifestações ou composições de todos os corpos humanos. É uma linguagem importada do yoga hinduísta. Raja, Tamas e Sattva. Sattva é pensado como um equilíbrio, Rajas como velocidade, né? Rajásico, apimentado, alguma coisa assim. E Tamas é letárgico. É um tipo de pensamento altamente preconceituoso. Porque é o mesmo tipo de pensamento que os europeus tinham com os índios. Indolentes, amarelos. E dá para pensar gunas de uma forma absolutamente decolonizada com outra gramática, no qual Sattva não é equilíbrio que eu quero alcançar e eternamente. Ficar em Sattva como equilíbrio permanente é tipo você virar vampiro, é um tédio, né? Sempre a mesma coisa, equilibrado. E Raja é velocidades e movimentos. E Tamas é repouso e desacelerações. O seu corpo está eternamente nesses movimentos. Então, é possível pensar rajas, tamas e sattva, os gunas. É possível pensar os asanas, os pranayamas, e muito da filosofia do yoga, como os kleshas, de outra forma, de outra perspectiva. São infinitas possibilidades de agregar isso no dia a dia. E quando nós pensamos, então, em asana, nós temos como um pressuposto entender que o nosso corpo, ele é todo inervado. E nervo é um monte de neurônio num conduíte. Todo o seu corpo, cada poro do seu corpo, cada fibra muscular está ligado com um neurônio. Só para ter uma ideia, a batata da perna tem mais de 1 milhão de fibras musculares controladas por até 580 neurônios motores sensitivos. Então, a panturrilha tem 580 neurônios ali, que vão subir pela sua perna, pela sua coxa, vão pela medula, sobem até o cérebro. Então, cada poro do seu corpo, a pele, o maior órgão do seu corpo, tem uma relação absolutamente íntima com a sua forma de pensar. Então, a forma de você se postar, de sentar, de olhar, de gesticular, está intrinsecamente ligada à tua forma de pensamento. E esse tipo de olhar, de perspectiva, revoluciona o asana. Porque a postura que eu faço com asana, ou um jeito que eu construo do asana, da postura, eu vou produzir uma forma de pensar, um novo comportamento. E não é o contrário, eu mudar o meu pensamento, a minha ideia, para mudar o meu corpo. É o oposto. Então, cada gesto, e agora mudar ganha uma outra conotação. Cada banda, cada falta de ar, expulsão de ar, está intimamente ligado a padrões neuronais e formas de pensar. Com essa minha fala, eu tento devagarzinho introduzir em vocês a ideia de que o asana vai além de um controle do corpo para alcançar uma forma de pensar, mas que está intimamente ligado ao teu comportamento e à tua forma de falar, de pensar e de agir. A própria marcha, que é o andar nosso, não é inato. Nenhum ser humano nasceu sabendo andar. Nós aprendemos a andar ao longo de um processo de mais ou menos 1 ano, olhando outros seres humanos andar, diferente de um cavalo, que nasceu pronto para andar. Cavalo nasce, a égua tira a placenta, come, e ele sai correndo. Nós demoramos 1 ano. Então, até a sua marcha, o jeito de Luciano Jorge andar é aprendido socialmente. Então, a minha forma de pensar, Beto, está intrinsecamente ligado à disposição do meu corpo completamente. Quanto mais tenso o seu corpo, um jeito de pensar se solidifica também. Estou facilitando as analogias, mas é a ideia. Então, quando eu sento para meditar, eu deito para meditar, eu caminho meditando, faço uma sequência de posturas, focado a minha atenção, que é o princípio da prática meditativa. Eu vou desconstruindo em mim jeitos de pensar, exatamente, completamente.
É isso que eu vou chamar, então, de praxa, teoria praticada. Para que você tenha a memória disso, corporal, portanto, também mental, de ser aplicado no dia a dia. Então, a forma de dispor o seu corpo, a gente nunca pode esquecer que o padroeiro do yoga, eu sei que às vezes eu esqueço de falar isso porque é meio óbvio. O padroeiro do yoga, vamos colocar assim, o cara que inventou o yoga, primeiro, ele não é Brahmane, certo? Ele não é alta casta. Shiva tem dreads, tio. Brahmane é carequinho. Shiva faz parte de um panteão anterior à hegemonia hinduísta. Ele faz parte da cultura Adivasi, Shiva Nataraja. Adivasi são os povos originários da Índia. É tipo a gente chamar, é um indígena, tá ligado? A gente fala indígena, mas tem Yanomami, tem charruas, minuanos, tupi-guarani, tupiniquim. Os Adivasi são os povos originários da Índia, que vivem em reservas indígenas, tá ligado? Só que lá não chama indígena. São os Adivasis. Shiva vem dessa cultura. Sabe qual que é a casta dos Adivasis? Eles não têm. Dalit é Dalit. Adivasi não faz parte. Não faz parte. E ele é dançarino. O padroeiro, o cara que inventou o yoga, é um dançarino. E mais do que isso, o nome que se deu quando a Europa entrou em contato com a mitologia indiana foi Hermafrodita, porque ele se aproxima da cultura e filosofia grega. Mas Shiva tem o masculino e o feminino. Na cultura do século XXI, ele é trans. Hermafrodita não faz sentido, porque ele não tem, não é isso. Ele é ambos. Então ele é uma atividade absolutamente contemporânea, tá ligado? E a, o yoga é construído de forma de dança. O asana está presente desde o seu padroeiro, na ideia, não de uma técnica, mas na desconstrução do seu corpo para a construção de uma forma nova de viver. E a partir daí, eu aproximo, então, os asanas, o yoga, com essa perspectiva histórica, dialética, material, com o conceito de corpo sem órgãos. Um corpo não organizado, um corpo de pura potência. Ah, como assim, Beto? Corpo sem órgãos, então, é o corpo sutil dos chakras Kundalini, Nadis? Não, porque esse é um corpo já organizado. Você sabe até a cor da pétala do chakra Ajna. Essa é uma fisiologia, é um corpo absolutamente já organizado. Mas qual o problema disso, Beto? Nenhum, contanto que você não seja ingênuo. Por quê? Porque às vezes você vai fazer uma prática, aí você sente algo, e você automaticamente já associa com um chakra, por exemplo, e esse chakra tem um monte de símbolo. Me faça entender isso, não? E aí você deixa de ter uma percepção própria de uma experiência única numa tabela. Ah, você vê, um aluno chega para você e tenta descrever, se for um professor de yoga, de meditação, uma experiência que ele teve na tua aula que ele está absolutamente deslumbrado. E aí você interrompe ele e fala assim: ah, isso aí é samadhi sem semente. Ah, acabou, né? Toda a riqueza da dança yógica, tá ligado? Que você às vezes levou uma hora, como uma boa aula de yoga, de desconstrução, trazer o corpo em posturas, não sei o que, não sei o que. Você vai lá e classifica para ele. Agora você entende, talvez, com um pouco mais de propriedade, porque os yogis na Índia hoje, como sadhus, nem sabem que é Patanjali, não se guiam pelas escrituras. Porque o yoga, volto a dizer, se atualiza em toda a prática no corpo do yogin. Então, o corpo sem órgãos aqui se aproxima de uma experiência yógica que eu tenho certeza que vocês experienciaram já, e os próprios textos metafísicos deixam isso muito claro, é que eles levam para um lado ideal, que é um espaço, um lugar, uma geografia, o nome você queira dar, que não dá para nomear. Quer chamar de Ishvara, chama. Brahman, sei lá.
É algo que não dá para nomear. Porque, Luciano, a cada prática do yoga bem conduzida, num processo ritual, eu te levo para um lugar, como professor, ou você vai, pré-reflexivo. Um espaço, uma geografia de pura potência que você não consegue descrever. Patanjali chama de samadhi sem semente, porque assim, tem o samadhi com semente, então significa na analogia que tem coisa para frutificar, né, para crescer. O samadhi sem semente significa que não há nada a falar. É um espaço real, certo? É real, não é imaginário, é real, pré-reflexivo, de pura sensação. Sensação é diferente de percepção. Sensação é um conjunto, é um influxo de estímulos sensoriais do mundo à minha volta, de toda a minha construção subjetiva, mas que não tem nome. A partir do momento que você nomeia, você passa a perceber, nomear um conjunto de sensações para tentar dar sentido para a experiência. É o que Wittgenstein vai dizer que na filosofia, em qualquer lugar do mundo, não há nenhum problema filosófico, só há problemas de linguagem. Wittgenstein vai para esse rolê da semiótica, né? Que o que há são problemas de linguagem. Todo mundo acessa a realidade. Mas quando eu quero descrever, nublar para o Luciano e para o Diego, toda a tessitura social que me organiza vai se entremeando. E essa é a grande ambivalência humana, tá ligado? Você acessa a realidade. Mas na hora de externar isso, porque eu sou um ser social e você também, metáforas, analogias. Então é possível acessar, Beto, o Samadhi, essa experiência do yoga, desconstruindo corpos com técnicas respiratórias, fechando canais, sei lá, como os bandas, olhando para a pontinha do nariz. São infinitas técnicas. Você faz o que você quiser. Zen budista olha para uma parede em branco com o olho aberto. Olha só. Tainá rebola. Mas eu entro em contato com o mundo pré-reflexivo. Antes de eu nomear. É o mundo entre o sagrado e o profano que eu estava. É um mundo que está na liminaridade. Ele toca as bordas, tá ligado? Você faz essa viagem em toda boa prática de yoga. Você mergulha aí. Eu, num outro momento, brinquei com um conto do Guimarães Rosa. É um mergulho para a terceira margem do rio. Tem a primeira margem do rio, que é onde nós estamos. Podemos chamar de mundo ordinário, profano. Estamos aqui agora. Todo mundo se chocando. A, a segunda margem do rio. Você atravessa. Você toma um distanciamento daquele Diego Cantu imerso, que é casado, namora, sei lá, é filho de não sei quem, trabalha isso aqui, estuda. Você toma um distanciamento. Qualquer aula mediana, meia boca de yoga, te leva para a segunda margem do rio. A grande massa delas te leva para cá. E é irado. Dá um alívio fudido aqui. Tira, abre a panela de pressão. Você toma o distanciamento. Mas produz muito pouco conhecimento a partir disso. É legal. Tomar um distanciamento e avistar aquele... Tomar... É irado, é ótimo. Maravilha. Mas a terceira margem do rio, que é o fundo do rio. Para ir para a terceira margem do rio, não dá para ficar muito tempo. Você toma ar, não dá para ir de cilindro. E mergulha. Água escura. A água no fundo do rio é sempre mais fria. Você não sabe o que está no fundo do rio, então você pode bater em pedra, num peixe, piranha, sei lá, algas. Pode machucar, sei lá. Mas não dá para ficar muito tempo lá. No próprio conto de Guimarães Rosa, o cara enlouquece, porque ele não sai da terceira margem do rio, tá ligado? Você precisa voltar da terceira margem do rio, depois retornar para a primeira margem. Ninguém vive na segunda margem, a não ser o esquizofrênico de hospital. Vai tomar quetiapina antipsicótico.
Mesmo a Estamira, se vocês não viram, assista esse documentário de uma catadora do lixo, do lixão, acho que do Rio de Janeiro, paciente do CAPS, Centro de Assistência Psicossocial, diagnosticada com esquizofrenia, mas que não aguenta mais tomar remédio. Ela diz que o remédio deixa ela meio, a mente dela meio confusa, os pensamentos também. E ela então faz um processo sozinha. E abandona o nome dela, abandona as relações mais familiares, igual um Sadu, só que no lixão do Rio. Olha que lindo. E se auto-intitula de esta mira, este olhar, esta perspectiva, só eu tenho, esta mira. E ela tem um olhar sobre o mundo absolutamente singular e único. Faz, então, um mergulho para a terceira margem do rio do jeito dela. E retorna para conseguir conviver. E é altamente respeitada ali. Ela tem altas sacadas da vida, tá? Troca ideia com os outros caras catadores de lixo. Não é uma yogi? Claro que é uma yogi. Sem nunca ter conhecido um nome em sânscrito. É desse rolê que eu quero ir levando vocês para a última parte da nossa aproximação aqui. Não há necessidade de você, obrigatoriamente, ser iniciado numa escola X ou Y, ler textos sagrados. Não, não. O yoga é construído no parâmpara, mas nós precisamos ressignificar o parâmpara. Não como alguém depositando o saber na cabeça do Diego e do Luciano. Mas, mas com alguém que já tem uma vivência praxeológica do yoga, tá ligado? Na teoria praticada, que troca ideia. Mas fincado na realidade. E não imaginando coisas, ou pautando a ideia de só ter a verdade no retorno a um passado que nunca existiu, que você quer resgatar para o século XXI. Isso é um delírio. Você se torna um yogi paranoico. Acha que fica com. Isso é yoga, isso aqui não é yoga. Ah, deturpou, não sei o quê. Oh, isso aqui não é assim que se fala, é hatha yoga. Sei lá, ele fica paranoico com essas coisas. Ó, assim de gente assim. Ou que eu acho que é a grande massa. Eu acho que os paranoicos são hegemônicos. São os que dominam o campo do yoga no Brasil. Mas tem os de maior número, que são os neuróticos. Os yogis sempre em falta. Os yogis que contraíram uma dívida infinita. Nunca está pronto. Falta fazer um curso. Falta 100 horas para ser aceito no Yoga Aliança da Internacional, sei lá. Falta aprender sânscrito. Falta ler esse texto. Agora eu tenho que comprar esse livro, Raízes do Yoga. Fica paranoico, fica neurótico. O neurótico da psicanálise está sempre em falta. Nunca está pronto. Porque o samadhi sem semente, nossa, cara, é longe. Moksha para ele é tipo o céu cristão, é só em outra vida. E às vezes o cara fala exatamente isso. Nessa vida eu não estou preparado. Mas ele se torna tudo que a nossa sociedade capitalista mais quer. Alguém sempre em falta, porque vai estar eternamente consumindo e produzindo coisas e descartando coisas. Nunca acaba. É o que eu chamo de um yogi capturado pela organização social capitalista. Os yogis do século IX, tipo Shankaracharya, não sabe o que é viver o yoga numa organização capitalista. Ele nunca viveu nisso. Ah, mas o yoga é universal, o yoga é para humanos. O yoga é para humanos. Mas não é no sentido universal, porque cada humano vive numa organização social diferente. Até Shakespeare, cara, ele é adaptado, não é? Shakespeare é um clássico, fala de tudo, não sei o quê, mas ele é adaptado, não é adaptado? Claro que é adaptado. Ninguém aguenta ouvir Shakespeare no inglês elisabetano, tá ligado? Não faz sentido. Ele é adaptado. Mesmo Shakespeare, que é um clássico. Mesmo Dostoiévski, para sair dessa coisa dos filósofos, né? Mesmo Dostoiévski, mesmo Shakespeare, é adaptado, cara. É adaptado. Por que o yoga não é? Certo?
só na cabeça delirante dos paranoicos e dos neuróticos. E o capitalismo ama eles, porque ajuda a alimentar um comércio de bens simbólicos e espirituais do yoga. Haja vista um número infinito de cursos. O yoga original só tem um tipo de yoga, mas cara, tem 500 cursos à venda, todos indianos, com certificados de alguma escola tradicional, discipular, de uma linhagem, não sei o que, não sei o que. Todo dia surge um, cara. Então, pensar e conduzir a prática de yoga nesse encontro de um corpo sem órgãos, um corpo não organizado, via imposturas e faltas de ar. Eu sei que pode parecer só uma brincadeira, um jogo de palavras, mas não é. É uma quebra de demanda para tirar vocês do feitiço em que vocês estão inseridos, tá ligado? Vocês foram enfeitiçados nisso. De pensar o yoga de um tipo, de um só jeito. E quando não falam e não praticam assim, assim como né, um indígena que anda sem roupa, mas se sente envergonhado quando vê todo mundo com roupa, vocês também sentem no próprio corpo a vergonha de não saber falar uma palavra em sânscrito, por exemplo. Sentir vergonha de não praticar um yoga correto é uma construção social. Você sente no corpo, é vergonha. Vergonha vem aqui. Se é numa palestra de alguém muito importante do yoga, eu não vou ficar citando nomes aqui. Você não tem coragem nem de fazer pergunta, a não ser para concordar com ele ou com ela. Não me faça entender isso, não? Você está numa palestra com alguém que é muito importante no yoga, condecorado pelo embaixador indiano na Índia. Você levanta a mão fazer. Você não vai levantar a mão fazer pergunta para contestar. Olha, eu encontrei uma contradição nessa fala. Não. Você não se sente nem autorizado para isso. Me faça entender isso, não. Não é só simbólico, subjetivo. Você não se sente à altura de perguntar. É você cruzar com, sei lá, Vladimir Safatli, tá ligado? Da USP. Ou qualquer outro filósofo, assim, que a gente tenha mais midiático. Você no máximo pede um autógrafo. Você não tem a mãe de, porra, li teu livro. Mas, cara, você foi contraditório aqui, que não é assim. Você não errou aqui. Você não tem nem. Não é que você não tem capacidade filosófica de pensar igual ele. Claro que às vezes o cara faz uma linguagem muito difícil para também, né, para ficar só falando com os pares. Mas mesmo no yoga, que você está acostumado, você não tem a mãe de levantar a mão e fazer uma pergunta. Você não se sente autorizado. Isso, gente, é uma construção pensada para justamente manter os privilégios e a hegemonia de uma forma de jogar ou duas como legítima e deslegitimar qualquer yogar que não se aproxima desse afeto subjetivo, metafísico, idealista, abstrato, longe. Para vocês, esses últimos 25, 20 minutinhos, para qualquer tipo de consideração que vocês queiram, ou se apresentar, se vocês quiserem, porque muito mais do que, mais até do que vocês me ouvirem falar aqui, esses seminários são bastante para abrir um network também, para trocar ideia. Pessoas que têm pensamentos afins, né? Que não é comum. Eu estou acostumado a ter uma baixa audiência, né? Nós temos acho que uns 15 inscritos, né? Muita gente vai assistir essa aula depois, gravada, pá. Mas eu tenho certeza que esses 15, 20 inscritos para os seminários são yogis diferenciados, tá ligado? Diferenciados no sentido de não estar no mainstream, ou tem um tipo de pensamento que se desloca um pouco, né, até meio impostural, é, do yoga ou de um tipo de yoga hegemônico no qual fazem parte. Então, esse é um espaço também para vocês se apresentarem, trocar ideia e, de repente, fechar, conversar pós-seminário, para além do seminário, e trocar ideias. O Parâmpara funciona dessa forma também. Fique à vontade. Ah, Alberto, eu acho que assim,
Desde que te conheci, sim, eu entrei em algum processo de desconstrução. Só que a foda dói, sabe? Eu acho que Uhum, tem, tipo, um conservador interno, assim, que quer definir, que quer dizer o que que é o yoga, o que que não é. Eu ainda caio muito assim, meu, mas isso que você tá fazendo, então não é yoga, é pilates, mas não é yoga, entendeu? Tipo, você tá olhando. Eu fico constantemente tentando perceber o que que é, o que que faz o yoga ser o yoga, então. Eu tenho uhum. muita dificuldade de conseguir entender isso, sabe? E aí ficou julgando, cara, não, mas isso aí não tem como ser yoga. Se para mim ainda tá conectado o yoga, por mais que tenha diversos yogares, mas para mim existe algo que é comum a eles, mas eu não, cada vez mais eu fico confuso quanto o que que é esse comum, então, não sei se existe, e isso me deixa assim um pouco inquieto assim, e eu não sei o que responder quanto a isso. Puder dar uma palhinha mais sobre isso. Beleza. A pergunta é absolutamente comum e eu ouço constantemente esse tipo de questionamento, né? De o que define o yoga, então. Eu ouço muito assim, você trabalha com o yoga plural, blá, 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 blá. Então, o que que é? Como define o yoga, né? E ou uma outra forma é como e de que forma delimitar, né, as membranas do yoga. Eu sempre fujo um pouco da pergunta, mas assim, o que eu colocaria como resposta para você é tudo o que produz em você a diminuição da sua ignorância ou da sua alienação. E isso não significa acabar com Maya, a ilusão. Nós falamos, demos uma pincelada nisso. Ou seja, yoga é tudo o que produz em você uma percepção mais clara do ordenador de realidade aonde você vive. A pergunta que a gente pode fazer, mais interessante até, é quais são os ordenadores de realidade que atravessam o corpo de Diego, de Luciano, formando o Diego ser quem ele pensa que é. Esse tipo de óculos, esse corte de cabelo, o cabelo amarrado, a forma de se portar, o gesto que construiu ao longo de 1 hora e meia de eu falando aqui. Quais são os atravessamentos? Eu poderia dizer com certa facilidade, você sendo brasileiro, a religião católica. A religião católica, uma hora ou outra, atravessou o teu corpo te organizando, mais ou menos, independendo de contextos da sua vida. Talvez adolescência, mais revoltado, tá ligado? Longe, isso aqui de aproximações, depois se aproximando. Mas eu tenho certeza que quando alguns parentes seus, eu espero que isso não aconteça tão rápido, mas eu lembro do meu pai, tiver no andar do hospital de cuidados paliativos, porque o tratamento de câncer já não vai dar mais nenhum tipo de resultado, não adianta internar ele na UTI, só vai sofrer, você não vai sentir nenhuma vontade de cantar o Gayatri. Tu vai ter vontade de ir na capelinha, rezar o Pai Nosso, Ave Maria e qualquer outro tipo de oração que você lembrar lá. Mesmo que não faça o menor sentido, porque está incorporado em si você. Eu quero reforçar isso bastante nessa primeira aproximação nossa. Está no teu corpo isso. Então, Stamira, para mim, é uma grande yogini. Ela conseguiu não acabar com as ilusões da vida dela. Ela se percebeu esquizofrênica. Ela sabe que é. Mas ela foi organizando, tecendo ela e o mundo à volta dela. Um jeito de viver que ela desenvolveu uma mira, um olhar, uma perspectiva muito única dela. O que é um yogi, um yogini? É alguém que desenvolve uma maneira muito particular de enxergar e pensar o mundo. Essa pessoa vai estar livre dos atravessamentos sociais? Claro que não. O CAPES bate na porta da Samira ainda quase toda semana, o médico da família. Toda semana. E pergunta, Samira, tá tomando remédio? Não tá tomando remédio? Ó, parei de tomar remédio. Então, o Estado, tá ligado? A sociedade, as filhas da Estamira são católicas, são evangélicas de carteirinha e enchem o saco dela. Porque a Estamira entrou num rolê de que Jesus é o mal, tá ligado? Jesus, não entenderam Jesus. Eu tenho uma fala assim. Então, o que é yoga? O que é yogar, Diego? É tudo que lhe afasta
da sua ignorância. Ignorância do quê? De que aliena você a uma superestrutura organizada que faz você, por exemplo, hoje, mesmo tendo consciência, e mesmo às vezes não gostando, alguns professores de yoga, tem que dar aula de forma online com ring light na frente. Você não consegue escapar disso. Você está entendendo isso que eu estou falando? Não é? Você acha que todos os Ubers adoram trabalhar 14 horas atrás de um Celta? Não. Mas não consegue fugir disso. Dá para se desorganizar daquele pensamento uberizado de que não, eu sou empreendedor, tá ligado? Eu sou empreendedor, trabalho no... E falar assim, não, eu sou um proletário fudido que mora num lugar, num país no qual não me dá condições e eu vou tentar me organizar com outros Ubers para conseguir coisas melhores. E o Uber conseguiu. Por exemplo, em Florianópolis, eles não tinham lugar onde ficar no aeroporto. Lutaram, se reunindo, fazendo greve, e o Uber construiu, num espaço do aeroporto onde tem aluguel de carros, teve alugar um lugar para ter ali um cafezinho, um banheiro, um lugar coberto para o carro. Se livraram da vida de uberizado? Não. Mas se reuniram socialmente, porque tiveram uma consciência de como estão inseridos ali. É um tipo de jogar isso? Completamente. Então, voltando para a tua pergunta, o que delimita algo ser yoga ou não? Bom, com certeza, Diego, não são as técnicas. Porque o Pilates parece yoga, mas não é. Então, a apropriação do yoga, a apropriação cultural, a palavra que está na moda agora, é todo o yoga que esvazia aquele yoga de sentido. Aí, Luciano pode vir perguntar, mas qual que é o sentido do yoga? Primeira questão, é o que produz a diminuição da ignorância. Porra, Beto, mas essa definição é tão abrangente que tudo pode ser yoga. Mas, gente, tudo pode ser yoga. Não é? Não tem yoga cristão? Tem yoga budista, para ficar nas religiões. Tem yoga hinduísta? No hinduísmo tem vários tipos de yoga ainda. O Nata Sampradaya, o Agori, o de Patanjali, o do Vedanta. É um jeito de yogar também. Então, o yoga, com certeza, não é as suas técnicas. São infinitas técnicas. Eu posso inventar várias técnicas. Então, Beto, várias. O próprio Iyengar, que é um indiano, inventou uma cadeira que não tem espaldar. Que alguém mais inventivo que pendurou umas cordas na parede. Então, dá para inventar um yogar cantu? Dá. A minha pergunta é, esse conjunto, esse método que você está inventando, produz a desalienação do seu sampradaya, tá ligado? Do seu grupo? Porra, Beto, não sei, meus alunos fazem aula comigo, mas eu não sei se eles estão se desalienando. Pergunta interessante se fazer. A pergunta mais interessante do que é yoga é perguntar se seus alunos, alunos da Glória Vieira, alunos do Pedro Kupfer, alunos do Marco Schultz, estão se desalienando com o yoga que eles dão. Essa é uma pergunta muito mais interessante. Aí Luciano me pergunta, mas pô, como é que eu vou medir isso? Trocando ideia, tio. Por isso o yoga é histórico, material e dialético, dialógico. Então, tem que trocar ideia. Não é observando. Ah, o cara tá de roupa de açafrão, cabeça raspada, bindu na testa, ele com certeza é yogi. Ah, não, né? Claro que não. Que mais, Luciano? Abre o seu coração aí e se apresenta pra gente. Bom, eu sou um iniciante aí nos estudos e um estudante também do yoga há pouco tempo. Tô tentando formular uma pergunta aqui, mas eu estou pensando muito na relação das religiões afro-brasileiras e como que se difundem nessa dialética e sem um estudo, né, no passamento, no boca a boca ali, e foi criando várias vertentes. Então, uma pessoa entendeu que tal planta fazia um efeito e ela criou uma outra vertente, né, que são as várias umbandas que tem, vários candomblés e tal. E não existe muito esse julgamento de estar certo ou estar errado. Tanto que se a gente for até no estado brasileiro, esse ensinamento é diferente de outro estado. Ou, bom, um sincretismo é diferente também, de tal santo.
E eu acho que o yoga, assim, ele vai meio que na contramão no Brasil, no geral, porque quanto mais a gente aprofunda, né, as pessoas vão, faz um curso na Índia, faz outro curso, começa a estudar, vai afunilando e doutrinando cada vez mais pro que é lá, né, e tentando trazer isso. Então, eu tava aqui nesse quebra-cabeça, pensando como que a gente vai quebrar esse ciclo para poder evoluir ou trazer, evoluir não, né? Trazer um yoga brasileiro, assim, igual a Muito bom. Tainá que está lá. Uhum, uhum. Eu acho assim, Luciano, o yoga é muito novo, não dá para comparar com as religiões afro, tá ligado? A religiões afro está 500 anos no Brasil, o yoga no Brasil chegou nos anos 50, com Caio Miranda, o primeiro livro. Estamos em 2023, 73 anos, é muito novo. E o yoga vai, ao contrário das religiões afro, vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. As religiões afro, como Umbanda, só foi autorizadas como religião, que antes disso era feitiço e magia, nos anos do Vargas, que autoriza a Umbanda como religião. O yoga faz o caminho ao contrário, a gente importa o yoga da Índia, ele vem junto com o sistema de castas. Todo yoga no Brasil se acha alta casta. Todo yoga no Brasil se pensa Brahmane. São só corpos brancos, cis, héteros, magros. Não tem corpos pretos e periféricos no yoga ainda. Não foi autorizado. Eu lembro que eu dei muita palestra no Sesc. O Sesc é um yoga puta popular, tá ligado? Ah, senhorinha, pá. Eu sempre falo, e geralmente é aula de graça. Eu sempre falo, por que o faxineiro não faz aula de yoga com você, professora aqui do Sesc? Por que o segurança não tá aqui? Por que a moça que limpa tá com o rodinho ali atrás, em geral, tá ali atrás do palanque mesmo, que eu dou a palestra, esperando acabar para limpar os tapetes? Por que ela não vem trazer? Agora o segurança, quando tem o intervalo dele, ele vai jogar bola. Por que ele não faz yoga? Porque ele não é autorizado. O corpo preto, periférico e marginal no Brasil não é autorizado. É aquela coisa da vergonha, tá ligado? E não adianta falar para ele. Ele não se sente autorizado, gente. Preto em Ashara, no Brasil, é segurança e faxineira. É crítica, mas não é assim. O yoga está absolutamente alienado disso. Então, agora que louco, né? Eu tô falando isso pelo contrário. Para você pensar o seguinte: na Umbanda, Luciano, o yoga já entrou. Não sei se eu me faço entender, né? Não sei se você é macumbeiro igual eu. Mas se você já tem a linha do Oriente, tem cigano, tem não sei o quê, já tem a linha do Oriente. Então a Umbanda já comeu o yoga, tá ligado? Já comeu o yoga, assim como comeu a cultura indígena e a cultura africana. Há eu já passei por terreiro no qual um Exu, um caboclo, falou de chakra para mim. Ah, tá com o chakra da garganta, ele não falou obstruído, falou a linguagem. Eu pedi pro Cambô, o que ele falou? É o seu chakra da garganta. Eu falei, caralho, o chakra da garganta. Saí de lá com vela amarela para acender, para limpar. Ele falou limpar, para limpar meu chakra da garganta. Eu falei, caralho, mano, do caboclo falando de chakra. Eles já comeram yoga, tá ligado? Eu acho isso de uma subversão linda de se ver. Porque o yoga tá meio fazendo papel do kardecista, tá ligado? Nos anos 60. Ah, não pode entrar aqui preto velho, que é só espíritos de luz. Aí tem essa história clássica da Umbanda, né? Como surgiu a Umbanda, né? Não sei se é verdadeira, mas essa história massa demais. Que o cara, não, quero trabalhar aqui. Fala, aqui é só espírito de luz. Aí o cara fala, então beleza, Misofio. Eu vou sair daqui, mas eu vou levar esse cavalo junto comigo. E aí leva o cara que era, né, para abrir um terreiro, sei lá. A história é boa, tá ligado? O yoga não deixa as camadas mais populares do Brasil profundo adentrarem no yoga, mas entende, já tem gente que eu tenho conhecimento em Lagoa Santa, em Minas Gerais, trabalhando capoeira de Angola com yoga. Então tem lá o maluco, cara, tocando berimbau, atabaque, cocorinha, meditam, cara. Eu conheço um pai de santo que faz Surya Namaskar 10 vezes antes de abrir a gira, porque ele diz que facilita a incorporação.
chama Alexandre Comino, é de São Paulo. Então, assim, quem manda no terreiro é o pai de santo. Quem manda no yoga é quem? A gente não tem, é a aliança do yoga, sei lá. A gente se sente desautorizado ainda, porque é muito novo. Então, assim, o yoga não ganhou o Brasil profundo ainda. Olha agora, eu acho que é a novela das 7. Estou na casa da minha mãe, então ela assiste novela, eu tenho visto isso. A novela das 7, eu acho que agora, tem a Cláudia Ohana, que mora em Lumiar, no Rio, que eu acho que, sei lá, no... Eu falo montanha, mas o Rio Carioca fala outra coisa, né? Que é, sei lá, parte alta do Rio de Janeiro. Não sei como que o Carioca chama isso. E... que é tipo São Tomé agora, cheio de bicho grilo lá agora, né? Então a Cláudia Ohana faz o papel de uma yogini que tem um espaço, né? Tipo Nova Era, papapá. Mas, cara, continua representando. É branca, magra, faz posturas, aquele papinho de cristal, meio Nova Era. Esse estereótipo continua acontecendo, né? Ah, aparece no jornal, aparece na televisão. Ela lá em Petrópolis, né? Lá em cima, em Petrópolis. E o que que a dona de... O que que minha mãe... Vai, minha mãe. Uma senhorinha de 80 anos. Olha aquilo e fala assim... Mesmo conhecendo yoga por mim, isso aqui não tem porra nenhuma. Ela acha que o yoga é de branco. Yoga é de branco. Né? É reproduzido isso. Então, a tua pergunta é absolutamente relevante. Essa discussão tem que ser mais levada à tona. Eu estou agora dando aula no curso de formação da minha companheira, que é de yoga restaurativo. São 20 pessoas. É só uma preta. É só uma mulher preta. Que se sente deslocada no curso de formação. Se sente deslocada. As perguntas que ela faz, ela tem medo de fazer porque não, o jeito de falar é foda, cara. A Índia tem um sistema de castas, o Brasil tem um racismo estrutural. É isso, e o vermelho tá batendo no teu peito, tá ligado? O que nós vamos fazer em relação a isso? Não precisa levar, não precisa subir. Eu acho totalmente bobo isso, tolo. Ah, então eu vou levar o yoga. Eu já falei isso, né? Mesmo que você vai com essa cabeça de que você tem que difundir o yoga para a sua comunidade. Eu quero e eu desejo é que alguém da comunidade de Duque de Caxias, da periferia de Salvador, que dê aula de yoga. E não um branquelo como nós indo lá, tá ligado? A gente não tem nem a fala dos caras. Não adianta, tio. Vai parecer fake. Assim como parece fake para mim, e é fake para mim, um cara fantasiado de Brahmani, é fake. Para alguém da comunidade, lá, sei lá, do Rio de Janeiro, do Brasil, de São Paulo, como Grajaú, eu chegar lá, branquelão, com essa minha cara de playboy, otário, querendo dar aula de yoga pra galera. Vai demorar. Apesar que eu sou meio safo, porque eu dei muito tempo aula em escola estadual, na periferia. Mas eu perdi o time, tá ligado? Eu perdi um pouco o time. Eu dava aula, eu tinha 20 e poucos anos, assim. Eu tive que também aprender a me lidar. É uma outra linguagem, gente. Assim como eles sofrem quando vão pra Zona Sul Carioca, tá ligado? É um yoga elitizado, assim como da Zona Norte de São Paulo, ou na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, tem que saber. Né? Paulo Vasconcelos dá aula para moradores de rua em Florianópolis. Morador de rua, cracudo. Ele dá aula para essa galera. O que ele estuda hoje? Ciências sociais. O cara entrou em ciências sociais, faz sociologia, para conseguir conversar com aquela galera e entregar. Ele radicalizou o yoga dele. Você tem que radicalizar? Ele radicalizou o yoga dele. Aqui em Floripa tem o Celina. Acho que tem também tudo que é lugar do Brasil, né? Celina, né? É tipo um hostel, sei lá, super hip cool, pá. Me chamaram para dar uma palestra lá, sempre de neurobiologia, da mesa daquela coisa toda, né? O branco, o playboy adora ouvir essa porra de mim. E eu chamei ele, falei, Paulão, me chamaram, vão pagar, mas, puta, eu vou lá falar de neurônio, eu adoro falar, mas, puta, eu falo, e essa galera mais hype do yoga, lê outra coisa que eu tô falando, né? Falei, Paulão, vamos comigo lá? Eu começo, mas no final tu entra para falar do yoga social, que ele tem um projeto, pá. Ele falou, Betão, puta,
cansadão, eu não vou entrar nessa porra, não. Eu não aguento, mas não tenho estômago para entrar lá, tá ligado? Então, ele tá numa outra camada. Essas camadas estão sendo preenchidas, cara. Estão acontecendo, tá ligado? Eu acho que não cabe a nós, claro, se porra, você fala assim, não, porra, irado, eu vou lá, irado. Mas vai preparado para aprender com os caras, né? Esse tem que estar... E eu acho que a gente tem que difundir o yoga, fazer nosso papel, assim, como eu faço aqui, abrir desconto para povos pretos e indígenas. Eu sou louco, eu fico maluco quando eu encontro uma periférica, assim, tá ligado? No curso de yoga, aprendendo ali, porque ela vai sair dali, vai dar aula para a comunidade dela. Eu acho que esse é meio que o nosso papel agora, tá ligado? Não de como a minha geração fez. Ah, vamos subir um morro, levar o yoga para lá. Não deu certo. Não deu certo. Tem yoga na laje, tem algumas experiências acontecendo, que é legal, é irado. Você vê yoga na laje, porra, a galera de Juliette fazendo aula de yoga, tá ligado, Juliette, não? Aquele óculos, né, de funkeiro aqui, tá ligado? Irado, brother. Postura do guerreiro com o Julietão no rosto, na cara. Isso para um conservador, puta, é uma aberração da natureza, tá ligado? Mas faz sentido para aqueles corpos. Então, amarrando a tua pergunta com a do Diego, puta, o que é yoga? É desalienar a galera, brother. É fazer eles entenderem que estão inseridos num rolê, numa tessitura do social que conforma os corpos deles de uma forma. E o yoga foi capturado também. Eu sempre brinco com isso, assim. Eu vejo um aengueiro, tudo bem, entende aengueiro, Luciano? Um cara que faz parte de aenga, né? Eu vejo um aengueiro de longe, só pelo andar. Tem um jeito de andar do cara que pratica muito aenga. É mais empinadinho, pá, todo retinho. Tem um jeito. Não é só porque a postura do aenga faz isso no corpo. Não. Lembra? É a praxis. O Black se fala numa aula de Iyengar, e eu acho irado, tá ligado? Eu gosto mais do Ashtanga, mas não tô condenando, não tô criticando no sentido pejorativo. Mas o Black circula no mundo aenguístico do Brasil, tudo isso sai com kombucha, tá ligado? Assim, esse universo, tá ligado? E acha que é assim que tem que ser, não é assim que tem que ser, cara. Não é assim que tem que ser, me pergunto direto também. Ah, e se o cara não é vegetariano? Puta, cara. É uma pergunta boba, né? Porque você sai do pressuposto que, por exemplo, então, as religiões afro-brasileiras são menores, que além de comer, eles matam. Então, assim, a Umbanda é menor do que o yoga vegetariano? Porra, século XXI, tá ligado? Se tem alguém pensando assim ainda, é alguém, vem comigo, Diego, que não rompeu a ignorância. Pode estar vestido de yoga, fazer postura de yoga, ler texto de yoga, falar como yoga, viajar para a Índia, e não é. É o que os próprios yogis na Índia chamam de lojistas. Eles têm um nome para isso. E tem um nome em sânscrito que eu não lembro, mas foi traduzido como yogis lojistas. O próprio indiano já descreve ele durante a colonização ainda. São yogis lojistas, yogis que se apresentam para outros e as pessoas dão rúpias para eles, dão grana. Não são zoados pelos yogis, tá ligado? Na Índia. Mas ele fala, olha só, o Diego é um lojista. Ele ganha vida ensinando yoga. É igual o capoeirista em Salvador, no Pelourinho, tá ligado? É capoeirista, de repente bate cabeça num terreiro, mas chega uma excursão de alemão que querem fazer aula de yoga, sai cordão verde. Sai cordão verde, vende berimbau e ainda sai com... Vende o timbalada, ingresso com abadá. É isso, tiozão. É assim que funciona, tá ligado? Mas há aquela capoeira que não é apresentada para eles ali. E sai, e volta para a Alemanha felizão, cantando Paranauê, Paranauê. Capoeireiros lojistas, né? Tudo bem aí, galera? Amanhã temos nosso segundo encontro. A gente avança um pouco mais. Eu vou subir com essa aula aqui. Alguns slidezinhos, meio um resuminho daqui. Nada muito complexo, mas algumas referências, algumas anotações que vocês podem estar em PDF, baixar, assimilar. E essa aula vai ficar gravada. Podem acessar quantas vezes vocês quiserem também. Beleza?
Muito obrigado, forte abraço, bom descanso e até amanhã. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí.